Olá, eu sou um estudioso da escatologia e hoje eu vim falar com vocês sobre o tempo determinado. Existem vários tempos determinados na Bíblia, como o que Deus disse a Sara e se cumpriu no seu tempo determinado. O tempo determinado mais conhecido talvez seja o de Eclesiastes 3, quando Salomão dizia: tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, que são as coisas que naturalmente procedem na nossa vida e no dia a dia. Mas existe o tempo determinado que deve ser estudado, que é o ponto mais difícil da Bíblia de se entender, tanto que muito pouco se ouve sobre esse assunto. E o apóstolo Pedro dizia que nas cartas de Paulo existiam pontos difíceis de entender e os indoutos torciam para a sua própria perdição. Assim também esse entendimento sobre o tempo determinado. Tantos equívocos ao longo de mais de 2000 anos que todos que arriscam dizer alguma coisa já são taxados de falsos profetas ou loucos. Um exemplo desse tempo determinado que estou falando é o primeiro tempo determinado que já se cumpriu. Foi com a morte do Messias. A profecia fala que depois de 7 semanas, mais 62 semanas, num total de 69 semanas, se cumpriria a morte do Messias. E Cristo foi crucificado no ano de 33. A origem desse tempo determinado foi de 445 anos antes de Cristo, no reinado do rei Artaxerxes. Somando 483 anos, dá exatamente na morte de Cristo. Agora nos resta entender o segundo tempo determinado das profecias de Daniel. E disse Daniel, eis que farei saber com que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Este tempo determinado do fim é que vai ser a parte principal do nosso estudo. Este tempo determinado é semelhante ao tempo determinado que terminou com a morte do Messias. Terá uma duração longa, pois se fala de um tempo, de tempos, mais um tempo. Primeiramente, vamos entender o primeiro tempo determinado, pois ele nos dá uma matemática simples. 445 a.C. mais 70 semanas. 70 semanas correspondem a 490 anos. Esses 490 anos, ele é dividido em 3 partes. O anjo fala 7 semanas mais 62 semanas. Essas 69 semanas coincidem com a morte do Messias, que é o princípio do estudo do tempo determinado. E depois fica faltando 7 anos, que é considerada a última semana. Aí sim completa as 70 semanas. Esse gráfico nos mostra que ele é muito bem calculado. Isso aqui é um gráfico simples que a gente pode realmente analisar com tranquilidade para compreender que esse tempo determinado é muito bem explicado e aceito por toda a escatologia. Agora vamos pensar no segundo tempo determinado, que é o tempo determinado do fim. Ele é semelhante a esse tempo determinado. Ele tem uma data para começar e uma data para acabar, assim como o outro. Interessante que o nome de um homem aparece no começo do tempo determinado. A exemplo, o rei Artaxerxes. E um outro nome para o fim desse tempo determinado, que foi Jesus Cristo, a morte do Messias. Então temos aí 2 nomes para ressaltar esse gráfico. Existem também 2 datas. Uma data para começar, que foi a data de 445 a.C., que é a ordem do rei Artaxerxes a Neemias, e o ano de 33, que foi a morte do Messias. Então nós temos 2 nomes e 2 números. Portanto, esse tempo que teve 2 nomes novos e 2 datas, nos fornecerá incógnitas importantes para calcular o tempo determinado do fim. T mais NT mais um meio de T. Tempo mais tempos e metade de um tempo seja um tempo longo. Essa é a descrição em números da equação matemática que a gente falou. Então vamos fazer o segundo gráfico do tempo determinado. Esse gráfico também, vamos colocar que ele tem a mesma referência do primeiro tempo determinado. Ele tem um tempo para começar e um tempo para acabar. Ele vai ter que ter um número, que é uma data para começar, e um nome correspondente a essa data. E vai ter também no seu final um outro número e um outro nome que corresponde ao tempo determinado do fim. Neste gráfico, nós podemos incluir uma medida muito interessante que surge no versículo citado pelo profeta. Ele fará firme aliança com muitos, por 1 semana. Na metade da semana fará cessar a oferta de sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a sua destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Este texto marcado fala por 1 semana. Esse texto por 1 semana, ele se refere ao tempo determinado do fim, porque ele fala na última semana. Então vamos colocar essa última semana como a última semana do tempo determinado do fim. Então já nos dá uma orientação que esse tempo determinado do fim, ele já tem um divisor, que é o 7 anos, que é 1 semana. Para continuar entendendo melhor
esse gráfico, podemos colocar outras 4 incógnitas desse gráfico, né? Que é a pergunta do número, né? Que é a data inicial, o nome da pessoa que iniciou o tempo determinado, colocarmos também qual o nome e qual o número da data final. Então nós temos aí 4 incógnitas para começar a entender esse tempo determinado. Vamos associar a 3 pontos da Bíblia. Veja que esses 3 pontos têm uma mesma conotação. Daniel 1. E ouvi, porém, e não entendi. Então eu disse, meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? O fim dessas coisas será uma data, um número que devemos calcular, né? Ele está nos perguntando quando. Quando vai ser um dia, vai ser um mês, uma hora. Então podemos assim dizer, qual a data do fim? Ou ainda, qual o número do fim? Porque data é um número. Então a gente pode começar a entender que essa data que a gente está procurando no fim é uma data do tempo determinado do fim. Então o anjo respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o fim do tempo. É bom entender aí que essas palavras que estão encerradas até o fim do tempo, elas são as mesmas palavras que são as incógnitas que a gente está procurando, né? Porque muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Olha, se os sábios entenderão, eles terão conhecimento e sabedoria para entender o quê? O tempo determinado do fim, né? E quando essas coisas vão acontecer. Isso é uma ligação direta. Então esse quando e essa sabedoria, e os sábios são aqueles que procuram a sabedoria de Deus, né? Não que procuram a sabedoria do mundo. Então nós que somos responsáveis pela sabedoria que vamos procurar entender esse número. Em Apocalipse 2, 13 e 18, praticamente é o mesmo sentido. Aqui a sabedoria e aquele que tem entendimento calcule, ou seja, é preciso ter sabedoria e entendimento para que se calcule o número da besta. É uma citação muito próxima do que disse Daniel, que aqui os sábios entenderão, né? Então a gente tem uma conotação muito próxima desses 3 versículos. Porque aqui fala, porque aqui é entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Olha, aqui é a sabedoria. Este texto faz praticamente as mesmas palavras do versículo acima, ou seja, aqui está dizendo, aquele que for sábio e aquele que tem entendimento entenda. Então, esse versículo, ele diz a mesma pergunta do que foi feito no versículo anterior. E também, em Apocalipse 17, 9, existe a mesma ênfase. Aqui é sentido, quem tem sabedoria. Ou seja, quem tem sabedoria e quem tem entendimento, calcule, né? Aí nos fala, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Então, novamente, aqui há sentido. O que há sentido é para ser entendido. Portanto, se tem que ser ter entendimento, é por consequência para os que procurarão entender. Quem tem sabedoria são os sábios. Então é justamente a mesma conotação. Os 3 versículos, eles falam, nos explicam o mesmo ponto. Portanto, podemos montar um quadro muito simples destes 3 pontos. Primeiro, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. 2, aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento. 3, aqui há sentido, quem tem sabedoria. Esses 3 pontos da Bíblia relatam 3 mistérios do Apocalipse. O primeiro sobre o tempo determinado, pois pergunta quando será o fim. O outro fazem sentido ao quê? Temos 2 hipóteses. A gente tem 2 hipóteses para entender esses 2 outros pontos. Uma é que os 3 pontos são referentes a 3 mistérios diferentes. E que somente por uma coincidência estão nas mesmas referências. O que não traz uma resposta para nenhum do que queremos entender. Ficaria muito difícil entender separadamente. A outra hipótese é que eles se refiram a um mesmo mistério. Sendo assim, através do entendimento deles, poderíamos chegar a um denominador comum para que essa resposta para esses mistérios. Se eles fizerem a mesma referência, o mesmo sentido, nós conseguiríamos ter uma referência bem melhor para que possamos entender esse tempo determinado, que é cheio de mistérios. Vamos então apoiar essa ideia, porque todos eles referiram ao tempo determinado do fim, que é uma hipótese que a gente pode trabalhar com ela, porque ela é muito embasada no primeiro versículo de Daniel. Voltamos ao gráfico para melhor entender como podemos unir esses 3 pontos determinados da Bíblia em um só ponto, como se eles fossem todos eles explicar o fim do tempo determinado. Ponto A. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. O número da besta é uma incógnita. E nós temos uma incógnita para procurar lá no final. Qual é o número, né, do final? O nome já temos. O nome besta pode ser considerado um nome que a gente pode colocar como referência do nome besta, né? E qual é o número dela? O número final. E o número de um homem, que é o 666. Olha, esse número de um homem pode ser o número e o nome do começo, né? A gente já tem um número para começar o nosso gráfico, 666.
Do outro lado temos o nome da besta e falta o número. Aqui temos o número e falta o nome. Então eles podem começar a nos dar uma ideia de compreender como é que seria esse tempo determinado. Ponto B. Para entender esse ponto B, faremos igual ao anterior. Pegaremos a explicação subsequente e ainda a continuação desse texto bíblico com os seguintes versículos. A. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E a besta que era e que não é, também ela é o 8º. E procede dos 7 e caminha para a destruição. Temos aqui uma série de números que também poderão ser utilizados para o gráfico do tempo determinado do fim. O tempo determinado do fim, as 7 cabeças são 7 montes. Este primeiro número, 7, representa 7 reinos. Embora a palavra cabeça possa significar rei, não é a conotação de rei que se pode dar aí, sim de reino. A continuidade dos textos nos pode melhorar esse entendimento. São 7 montes. 7 montes que podem ser interpretados como muitos, ou seja, é um reinado que teve nesse período um monte de reis. Este texto, sobre os quais a mulher está sentada, nos dá uma ideia diferente do que as pessoas começam a conotar. O significado da mulher estar sentada é que ela está em paz e aproveitando tudo que está se passando durante esse período, né? Ela está se edificando. E o assentar que a gente fala da prostituta não quer dizer que ela está sentada em algum lugar. Mesmo porque a palavra sentada, o sentido mais próprio dela é o tempo que está sentado, e não a ideia de fixar. O dicionário nos dá uma outra conotação muito forte do que seria a palavra sentada. O fato dela estar assentada não significa sentada, mas sim ela está combinada com esses reinos. E durante todo esse tempo, o texto quer dizer isso, que ela está combinada durante todos esses reinos, esse reinado, todo esse tempo, ela está em acordo com todos eles. E por isso é o seu sentido de grandeza. Então o texto nos dá uma ideia totalmente de tempo e não de geografia, né? Por exemplo, são 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegará, deverá pouco tempo. Aqui o versículo nos mostra justamente isso, que passaram os 5 reis. Ora, passar é tempo, é passado. Um existe, novamente, temos uma noção de tempo, existir no tempo presente. Então, é mais outra ideia de tempo, né? E não de geografia. E o outro ainda não chegou, novamente a noção de tempo, ainda não chegou, ou seja, o tempo que virá. Todas as citações desse versículo mostram uma equação de tempo e não de localização. Então, esse texto pode ser muito bem aproveitado nas interpretações do tempo determinado, porque ele está dizendo que existem 7 tempos, 7 reinados. Então, o tempo determinado, ao fim, ele vai ser dividido em 7 partes. E é bom lembrar também o seguinte, que a Bíblia fala que a besta será o 8º, ela será, então quer dizer, ela ainda vai durar mais um pouco de tempo. E este 8º, ele não é citado como um monte. Por quê? Porque ele será citado por pouco tempo, ou seja, então ele não é considerado um monte de tempo, um monte de ano. Ele é considerado um acréscimo, um pequeno acréscimo. Então, embora ela seja o 8º, ela não é 8 montes, 8 reinos. Isso aí já é uma conotação que a gente vai entender justamente nesse gráfico que a gente vai fazer agora. São 7 montes mais T. Fica agora então a pergunta, qual será a duração desse tempo determinado? O anjo falou assim a Daniel: depois de 7 semanas, mais 62 semanas, será morto o Messias. Por que será que o anjo falou, Daniel, 7 semanas mais 62 semanas? Por que ele não falou exatamente daqui a 69 semanas? Por que essa fragmentação no tempo? 7 mais 62. Isso é um mistério, né? E são fragmentos que nós temos que entender que existe uma razão para que isso foi falado. Essas 69 semanas do tempo determinado, elas nos vão dar algumas variáveis. A primeira variável, 7 semanas, que corresponde a 49 anos. A segunda variável, ele falou 62 semanas, são 434 anos. E a terceira variável que temos aí é 1 semana, que são 7 anos. Essas 3 variáveis, elas podem nos ajudar a compor, a corresponder ao complemento do tempo determinado do fim. Qual dessas variáveis corresponde a um monte de anos que a gente poderia procurar entender para compreender o reinado da besta? A primeira, 7 semanas, a segunda, 62, e a terceira variável, 1 semana. Se fosse a segunda variável, 62 semanas, cada monte de anos desses corresponderia a 434 anos, o que seria muito difícil. Se você multiplicar 7 montes vezes 434, nos daria a ideia de 3.038 anos, né? Que seria
uma quantidade muito grande de anos, né, que sairia no ano de 3045 após Cristo. Então, 7 montes mais t igual a 7 vezes 49, que seria a segunda variável, a hipótese de 49 anos, nos daria 343 anos. Mas o t, que seria a terceira variável para compor esse tempo determinado, que é o pouco tempo que dará a besta, corresponderia a 350 anos, que é um prazo de tempo, duração desse tempo, que nos ajusta e que seria muito mais diante de uma realidade, que seria o tempo de duração dessa besta. Ficaria assim ajustado nossa equação, 3t mais metade de um t igual a 350. Então, se nós ajustarmos esses 3 tempos e meio aceitos, mais metade de um tempo como 350, a nossa medida de cada tempo da profecia, do tempo determinado, seria 100 anos. Então teríamos alguma coisa muito lógica ao nosso tempo de hoje. Essa equação de 3 tempos e meio seria um século, né, cada um. 3 tempos e meio vezes 100 seria 350 anos. Nos restos, então, agora, compreender, então, continuando o nosso gráfico. Se nós temos um tempo determinado de 350 anos, nos fica mais fácil calcular qual seria a incógnita para compreender o gráfico. Vamos supor, a expressão do número de um homem pode ser observada no nosso gráfico, pois toda data tem o seu nome associado a ela. É bom lembrar que Jesus Cristo, somente com a sua morte, passou a ter um lugar na história, né? Da mesma forma, devemos encontrar fatos relacionados a esse número 666, para encontrarmos nessa data um nome correspondente e muito importante, que seja bastante significativo para ser um marco no nosso calendário. Esses fatos significativos, podemos ter novamente um fragmento de texto muito importante, né? Que Daniel fala: muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O que podemos fazer nesse aspecto é fazer uma associação direta a essa multiplicação realmente quando a ciência se multiplicou. Nós sabemos que a revolução da ciência começou no século XVII. Né? Então, porque até então era proibido se falar em ciência. A Igreja Católica, a igreja predominante na época, proibia qualquer professação de ciência. Então, não existe como você associar a uma multiplicação da ciência antes dessa data, porque até então o mundo era totalmente dominado pelo conhecimento religioso. Então, vamos associar a esse início dessa explosão da ciência, né, a conotação realmente da ciência, ou seja, a ciência ela vai ter que existir de uma forma predominante. Ora, a ciência começou a se multiplicar no ano de 1666, quando realmente rompendo todo o silêncio que a Igreja Católica impunha, que foi imposto até Galileu Galilei, né, que começou a falar que a Terra era redonda e que não era o Sol que girava em torno da Terra, e sim a Terra girava em torno do Sol, ele teve que calar com o risco de ser considerado como herege, né, e morto por causa disso. Então, o rompimento desse silêncio da ciência foi feito justamente com o grande homem da ciência, que é Isaac Newton, em 1666. Então, Isaac Newton, que é considerado o maior gênio da história até hoje, né, esse 666 seria uma associação muito grande a Newton. Né? Então, vamos analisar pela hipótese que seja, então, esse 666 nos levaria ao ano de 1666, como o início do cálculo do tempo determinado, ou seja, o início da geração da ciência, de um reino que vai se engrandecer pelo seu conhecimento, pela sua sabedoria. Ora, 1666 mais 350, nós chegaríamos a 2016. Essa é a data do fim do reino da besta, ou seja, o reino da besta durará 350 anos, começará em 1666 e terminará em 2016. Em busca para essa resposta do qual o número da besta, em uma referência do que significaria esse ano de 2016, no calendário gregoriano, eu achei uma referência interessante, que é uma contrapartida. Quando se ocorrerá o número 2016, o ano de 2016, no calendário gregoriano, está ocorrendo o ano de 5.777 no calendário hebreu. Portanto, conclui que o número da besta, se você for fazer uma associação ao 666, o número da besta pode ser complementado de uma forma ajustada, 777. E muito lógico e bem direta, né? 2016 igual a 5.777. Então, eu acho que aí sim se resolve o cálculo do número da besta. Então, portanto, podemos concluir, né, que esse 777 realmente significaria o número da besta que tanto tenta se calcular.